Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Eu queria que todos os irmãos entendessem que a carne e o sangue de Jesus nada mais, nada menos é do que a palavra dele, que é alimento e vida. E não há simbologia que possa interpretar esta palavra dele, quando ele diz: verdadeiramente a minha carne é comida e meu sangue é bebido. Ele estava fazendo uma interpretação da morte dele na cruz, que seria vida para todos aqueles que observassem a morte dele na cruz e crescem que ele morreu para subjugar o pecado do mundo. Mas vocês não entendem porque vocês não leem as Escrituras. E eu peço humildemente, fique aqui com paciência, leia comigo aqui João capítulo 6, do versículo 42 até o final. Entenda e saia da caixa que só ouve o que você quer ouvir, porque você não lê as Escrituras Sagradas. Por gentileza, fique aqui comigo e acompanhe a leitura. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim, seu Pai, que me enviou, não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem. Vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só. Este pão é o que? A minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando aqui da morte dele na cruz. Consequentemente, também fala do seu sangue. Então ele está falando, este pão, essa carne aqui, ó. Vocês estão vendo essa carne? Essa carne aqui é o pão que desceu do céu, que vai morrer e vai dar vida para quem crê que ela morreu para dar vida. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Por isso que eu volto a repetir: vocês que praticam rituais espíritas de transformação, dê um pão seven boss, dê um pão com fermento, dê um suco de uva em sangue, vocês estão comendo a carne. E é isso que os judeus aqui estão protestando contra Jesus. Como que pode isso? Esse homem ficou louco. Só que Jesus não estava falando que eles iriam comer a carne dele, porque ele vai explicar que ele está dizendo o quê? É espírito, gente. É que vocês não leem. É espírito. Vamos lá. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Por que Jesus confronta eles dizendo: não, realmente é verdade? Porque os judeus ali que estavam protestando contra Jesus não criam nele. Olha só. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Só que essa discussão vai até o fim,
E algumas pessoas que seguiam Jesus vão parar de seguir ele, porque esse discurso é muito duro. Quem pode ouvi-lo? Só aquelas pessoas que realmente são chamadas pelo Pai, que entenderam que Jesus está falando ali é sobre o Espírito. As palavras dele são a comida verdadeira. Vocês estão entendendo? A palavra dele é o corpo dele. A palavra dele é o sangue dele. Ó, todo o que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Aí Jesus vai repetir: os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. É que eles não entendiam que Jesus ainda iria morrer. Jesus estava aqui já profetizando e vendo a sua própria morte. Você já vai entender, porque a leitura própria explica a você. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, olha só, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo, em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não... olha só, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Olha o versículo chave, gente. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus, todavia, estava falando da própria palavra dele, gente. Jesus estava anunciando a própria morte dele, gente. Jesus estava falando: olha, eu vou morrer. E esse sinal da minha morte vai produzir vida. Mas não é para as pessoas fazerem um ritual de magia negra, um ritual mítrico, de Mitra, do deus Mitra lá, e tá tomando sangue e comendo a carne de Jesus. Onde já se viu isso? Transmutação. Eu vou fazer uma oração e esse pão normal vai virar a carne de Jesus. Eu vou fazer uma oração e esse suco de uva vai virar o sangue de Jesus. Gente, vamos acordar. Olha só, o Espírito da vida. A carne de Jesus nada produz. Olha aqui, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, olha só, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio, Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, que era Judas, né? Então Jesus sabia de tudo. Para Jesus não tinha nada, gente, que estava acontecendo ali, que não estava no desígnio que era para ele cumprir. Estava tudo programado para ser cumprido. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Porque essa é a verdade. Porque Jesus estava falando ali em parábola, gente. Jesus estava falando em parábola. Só que os caras lá, os judeus, estavam interpretando de maneira errada. Por quê? Porque não eram chamados. Entendeu? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Tá vendo? Jesus perguntou aos 12, aqueles 12 mais íntimos de Jesus, que estavam com ele mais tempo: vocês também não querem ir? Só que Pedro entendeu a mensagem. Pedro entendeu que o corpo de Jesus é a própria palavra, e o sangue é a própria palavra, que é vida, é espírito. Olha só que Pedro vai responder. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
Palavras, gente. Palavras. Mas vocês não creem na palavra. Vocês têm que ter algo físico para vocês tocar. Vocês têm que fazer uma oração maldita para transformar um pão em carne. Vocês têm que fazer o quê? Fazer uma oração para um suco de uva virar sangue. Porque vocês não creem no Espírito. Vocês são que nem Tomé. Ah, eu só creio se eu ver a machucadura. É Espírito. Espírito ninguém vê, gente. Espírito mora dentro de você. Ó, nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que o escolhi. Ó, não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é o diabo. Quem era? Não era o Judas? Se ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então Jesus, irmãos, falava por parábolas, para que algumas pessoas entendessem, e outras se escandalizavam, porque aqueles que fossem de Cristo se aproximariam a Ele e entenderiam. Em nenhum momento Jesus está falando, nossa, realmente você tem que comer minha carne mesmo, tá bom? Não, a gente está falando que a palavra dele produz vida, a palavra. Essa palavra que eu estou falando para você, ela produz vida dentro de você. Produz vida, se não produzir vida, então é o quê? Eu tenho que fazer uma oração, uma mandinga aqui para você acreditar nessa palavra que produz vida? Apenas uma leitura? É simples de interpretar o texto, mas o que acontece? Vocês passam a bola para outra pessoa marcar o gol, sendo que a Bíblia está na mão de vocês. Você está na cara do gol, mas você vai tocar para o outro cara fazer o gol e dar todo o crédito para ele. Então, ou seja, vocês dão ouvidos a pessoas que estão dentro de um lugar, um pastor que não tem nenhum interesse em que você saiba essa verdade. Mas tem muitos também que estão na pura ignorância, vivem de rituais, vivem de profecias, vivem de rodinha, de dança, vive só de fazer mandinga. 7 portas abertas, 12 campanhas para libertação, não sei, e a pessoa nunca liberta, a pessoa nunca... Olha, gente, então vocês ficam nessa ciranda de gente louco aí, tá entendendo? Sendo que a palavra é muito simples e produz vida. E essa é a grande revelação. A grande revelação é essa, que não precisa você ver nada, não precisa você tocar nada, a palavra já produz a vida. Espero que vocês tenham entendido aí. É uma leitura bem simples. Tá ok?